Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E nós vamos continuar falando o que iniciamos no último culto de ensinamento. Amém? 1 Coríntios, nós vamos ler a partir do versículo de número 10. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo de número 10, nós vamos ler até o versículo de número 25. Amém? Todos encontraram? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, irmãos, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Queridos, após Paulo tratar no primeiro ponto que nós falamos na última semana sobre a questão da depravação moral na igreja de Corinto, e ele, na intenção de ajudar os irmãos de Corinto a resolver o seu problema, ele então escreve a carta e lembra os irmãos
do seu chamado em Cristo. Então, ele vem e fala sobre 3 aspectos do chamado de Cristo. E nós começamos a falar no último culto e falamos sobre o primeiro chamado, que foi chamado para a santidade. Em meio a uma igreja que estava cercada em uma cidade onde vivia a imoralidade, onde a promiscuidade estava de uma forma avassaladora, tomando conta da região, e já havia adentrado as portas da igreja. Paulo então escreve lembrando os irmãos do seu chamado. E ele diz primeiro que eles foram chamados para a santidade. Só que agora, a partir do versículo de número 10, Paulo começa a tratar sobre o segundo chamado, segundo aspecto do chamado em Cristo. E então Paulo vai agora abordar um outro problema na igreja, uma situação que estava gerando, talvez fosse este o grande problema da igreja, visto que, claro, uma igreja onde passa por problemas de divisões, de depravação moral, fica explícito que o grande problema da igreja era a sua vida de carnalidade. Havia no seio da igreja crentes que não eram transformados, não haviam nascidos de novo. Mas Paulo agora vem, e no versículo 10, ele fala num tom de apelo à igreja, aos irmãos. E ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Paulo está tratando do problema da divisão dentro da igreja. E quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vemos que a igreja, ela passou por inúmeros problemas de relacionamento. Afinal de contas, não é fácil você lidar com a pessoa que está do teu lado. Você saber entender o irmão e respeitá-lo e aceitá-lo com as suas falhas, com as suas imperfeições, da maneira que ele é. Porque todos nós possuímos virtudes, qualidades, mas também trazemos conosco os nossos defeitos, as nossas imperfeições, as nossas falhas, as nossas fraquezas. E no convívio de igreja, nós precisamos aprender a lidar com estas situações. E aí Paulo então vem e fala isso com eles. Mas quando a gente discorre outras epístolas do Novo Testamento, a gente encontra, por exemplo, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, lá no versículo 2, Paulo rogar a Evódia, Sintique, que as duas se entendessem, que as duas pensassem da mesma maneira, o que nos sugere que estava havendo problema de relacionamento entre as duas irmãs. Paulo recomenda que as ajudem, porque eram pessoas que cooperavam, que contribuíam com a obra, esforçavam-se em trabalhar na obra, e que não podiam viver dessa maneira. Então Paulo recomenda que elas sejam auxiliadas, orientadas. Agora aqui, na igreja em Corinto, esse problema, ele era um pouco mais sério.
era um pouco mais sério esse problema. Se não, vamos observar. Vamos seguir a leitura do versículo 11. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói de que há contendas entre vós. Qual eram as contendas que havia? E aí ele diz: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Interessante. A igreja que do capítulo, do versículo 1 até o versículo 9, Paulo diz que foram chamados para a santidade. Agora eles estavam no seio da igreja passando por um problema muito sério. E diga-se de passagem, o problema que a igreja de Corinto estava passando não era novo. Não é novo para nós nos dias de hoje. O problema que a igreja de Corinto estava vivendo é um problema que a igreja do século 21 vive. É como se Paulo estivesse escrevendo a carta ou pregando para nós nos dias de hoje. Porque o que é que Paulo está tratando aqui? Senão um problema que nós estamos vendo hoje de uma forma muito recorrente no seio da igreja. O famoso partidarismo. Havia na igreja de Corinto o partido de Paulo, havia na igreja de Corinto o partido de Apolo, havia na igreja de Corinto o partido de Cefas, que é Pedro, e havia na igreja de Corinto o partido de Cristo. Aí Paulo, ele vem e faz 3 perguntas de suma importância para esta igreja e para nós. Paulo pergunta assim: acaso Cristo está dividido? O que Paulo está querendo dizer com isso? Porque quando nós vamos analisar o verbo no original do grego, ele quer dizer o quê? Cristo foi dividido em suas várias partes, e suas várias partes foram distribuídas para diferentes pessoas? Por acaso dividiram Cristo e as suas várias partes foram divididas para diferentes pessoas? Isso é algo que deve ser rejeitado imediatamente. Porque só existe um Salvador. Só existe um Evangelho. E por acaso o Evangelho que Paulo pregava, o Cristo que Paulo pregava, era diferente do Cristo que Apolo pregava? Era diferente do Cristo que Cefas pregava, que Pedro pregava? Não. Não. E Paulo fala sobre isso na sua carta aos Gálatas. Vamos ler. Paulo fala aqui aos crentes da Galácia sobre um evangelho diferente, que deveria ser rejeitado. A partir do versículo 6 até o versículo 9. Admira-me que estejais passando tão depressa
daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Paulo tinha tanta segurança do evangelho que ele pregava, que ele diz isso aos crentes da Galácia. Paulo tinha tanta convicção do evangelho que ele pregava, que ele diz isso aos crentes da Galácia. Agora, a pergunta é: por que os crentes da Galácia, por que os crentes de Corinto estavam agindo dessa maneira? Estavam assim divididos. Por que razão havia estes grupos dentro da igreja? Qual a razão? E nós não encontramos outra razão a não ser a razão que nós, seres humanos, temos a tendência de seguir líderes humanos. Nós temos a tendência de gostar daqueles líderes que nos ajudam, que fazem algo por nós, ou que têm um ministério de acordo com aquilo que eu gosto. Não, eu não sou do grupo dos ensinadores. Não, eu sou do grupo dos que gostam do fogo, do reteté, do pula. Não, esse negócio de muito estudo bíblico para mim não dá. Então eu sou daquele pregador tal, daquele fulano de tal. E infelizmente nós caímos no erro da igreja de Corinto. Deixamos de valorizar a mensagem pregada para valorizar o mensageiro. Deixamos de atentar à mensagem pregada para seguir o mensageiro. Isso não é outra coisa senão o culto à personalidade. Irmãos, uma igreja dividida, ela não prospera. Uma igreja partida, uma igreja cheia de facções, ela não avança. Por que não avança? Porque ao invés dos crentes empenharem força na pregação do Evangelho, eles estão empenhando força em brigar entre si. Era isso que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Eles estavam brigando entre si. Não, eu não quero saber de Paulo. Paulo não, Paulo, ele prega muito devagar, dá sono. Paulo não, Paulo ele é aquele pregador aquele pregador que tem uma voz de um tom só, sabe? Começa assim e termina assim a mensagem. Então, eu não gosto de pregador assim.
Então, quando eu sei que é Paulo que vai pregar, então eu nem vou para o culto. Mas na igreja também haviam aqueles que eram seguidores de Apolo. E a Bíblia fala de Apolo no livro de Atos, capítulo 18, a partir do versículo 24. Se não, vamos observar o que a Bíblia diz sobre este servo de Deus. Para você entender a leitura, nós vamos começar a ler capítulo 18 de Atos, a partir do versículo 18. Vai nos dizer assim: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu, mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém. E tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Paulo parte então para a sua terceira viagem missionária. O versículo 24 mostra o início da terceira viagem missionária de Paulo e mostra o que? Apolo em Éfeso. Ou seja, Paulo sai, Apolo chega. E olha o que diz o texto: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo, com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Aí eu pergunto aos irmãos: Apolo estava fazendo alguma coisa diferente de Paulo? Não. Porque no início do capítulo 18 vai mostrar que Paulo estava, quando os irmãos chegam, quando Silas e Timóteo chegam e trazem um auxílio financeiro para Paulo, Paulo então deixa de trabalhar fazendo tendas com Priscila e Áquila, e Paulo se dedica na pregação do Evangelho. E Paulo começa a pregar aos judeus. E ele começa a pregar o quê? Que o Cristo era Jesus. Mas eles fizeram o quê? Eles se opuseram à mensagem de Paulo e rejeitaram. Então Paulo parte para pregar aos gentios e dá sequência. Agora chega Apolo para pregar a mesma coisa. E eles estavam aceitando a pregação de Apolo. Agora, por causa disso, Apolo era melhor do que Paulo? De maneira
E também havia na igreja de Corinto o grupo de Cefas, que possivelmente eram alguns judeus convertidos, e que, por ser Pedro, o apóstolo de maior evidência no início da igreja do século I, então eles queriam, adotaram Cefas como seu ídolo. E hoje a igreja carrega consigo muitos Paulos, muitos Apolos, muitos Cefas. Porque, veja se não é isso, quando se sabe que um pregador que está aí na mídia, ou um cantor que está na mídia, vai estar em um determinado lugar, em uma determinada igreja, ou em um determinado local, o que muitos crentes hoje fazem? Deixam seus cultos nas suas igrejas e vão atrás desses pregadores e desses cantores. Isso não é outra coisa senão cultuar a personalidade. E muitos usam a seguinte desculpa: não, é porque Deus usa muito ele. E o mesmo Deus que usa o fulano lá, não usa os pregadores da igreja em que às vezes essas pessoas se congregam? Será que Deus então tem os seus preferidos para usar? Veja o que Paulo fala a estes crentes de Corinto, no capítulo 3, com relação a estas coisas. A partir do versículo 4, Paulo vai dizer assim: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo está dizendo que ele, que Apolo, que Cefas, eram simplesmente servos, simplesmente instrumentos pelos quais eles creram em Cristo, mas que a capacidade, o talento, o dom que eles possuíam não era deles. Mas Paulo está dizendo, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo está tirando esta ideia da igreja de Corinto, de que eles deveriam seguir, do que eles estavam vivendo, o partidarismo que eles estavam vivendo. Eu sou de Paulo, porque Paulo tem mais conhecimento. Não, eu sou de Apolo, porque Apolo é mais eloquente. Não, eu sou de Pedro, porque Pedro foi o primeiro apóstolo lá, o homem que Jesus falou com ele, o homem que Jesus deu autoridade a ele era o líder da igreja do século. Não. Olha o que Paulo fala na sequência do texto. Versículo 6 do capítulo 3. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Se você observar a mensagem, como eu disse, a mensagem que Apolo pregou, Paulo havia pregado. Paulo plantou a semente, Apolo regou, mas quem tem poder de fazer brotar? Deus. Irmãos, nenhum homem, por mais capacitado que ele seja teologicamente, ele tem poder para acrescentar alguma coisa, e eu digo crescimento à igreja.
Crescimento não depende exclusivamente do homem. Crescimento depende exclusivamente de Deus. Nós, homens, líderes, pregadores, temos sim que nos dedicarmos, que buscarmos a Deus, que jejuar, orar, estudar a palavra, ministrar a verdade do Evangelho, porém, crescimento não está ligado ao homem, ele está ligado diretamente a Deus. Crescimento vem de Deus, não vem de homem. E Paulo conclui o seu raciocínio quando ele diz: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E Paulo diz que aquele que planta e aquele que rega vai receber o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos simplesmente cooperadores. Agora Paulo diz uma coisa interessante no versículo 9, no final do versículo 9. E aí ele diz com relação à igreja. Aí Paulo diz: lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O que Paulo está dizendo? Que a igreja não é propriedade de nenhum homem, nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, mas a igreja pertence a Deus, exclusivamente a Deus. Então Paulo, ele trata desta primeira pergunta, ele diz: está Cristo dividido? Por acaso a mensagem que Apolo prega, o Cristo que Apolo apresenta é um, o Cristo que Paulo apresenta é outro, o Cristo que Cefas apresenta é outro? Não, é um só. Então a igreja hoje precisa parar com este negócio. A igreja cristã hoje precisa parar com este negócio. Não, eu só congrego se for com o pastor fulano de tal. Então você vai acabar indo para o inferno. Porque você não está seguindo Cristo, você está seguindo o homem. Não, eu não desgrudo do fulano, do cicrano, do beltrano. Você está servindo ao homem, você não está servindo a Jesus. Todas as vezes que eu sigo determinado líder, determinado pregador, determinado cantor, por causa de seus talentos, eu estou cultuando a personalidade e eu estou deixando de adorar a Deus, de cultuar a Deus. Cristo precisa ser adorado. Não, eu só dou glória a Deus quando o presbítero João Paulo prega. Não, só quando o pastor Leonardo prega. Não, que nem presbítero João Paulo, nem pastor Leonardo. Pastor Wellington está aqui na igreja há 8 anos, então meu negócio é com o pastor Wellington. O seu negócio precisa ser com Cristo. A nossa vida precisa estar firmada em Cristo. Deus usa cada um de nós de maneira diferente, mas não nos torna melhor do que A, do que B ou do que C. Somos todos cooperadores, trabalhamos todos em prol de uma mesma coisa. Qual é? A edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Se alguém trabalha para si, está fazendo errado. Se alguém trabalha para receber glória e honra para si, está seguindo o evangelho errado.
Mas vamos lá. Porque Paulo ainda usa uma expressão muito interessante. Ainda nesse versículo de número 10. Do capítulo 1. Paulo usa duas palavras. Irmãos. E lá no final do versículo 10 ele diz: sejais inteiramente unidos. Duas expressões para enfatizar a união dos santos a Cristo. Paulo os chama de irmãos. E ele diz que eles precisam estar inteiramente unidos. Essa expressão, inteiramente unidos, é um termo médico. Um termo médico que descreve a unidade do corpo humano. É entretecido em um único todo. Ou seja, entrelaçado em um único todo. É um termo médico. E Paulo usa isso para mostrar que nós precisamos estar unidos a Cristo. Veja o que ele escreve à igreja de Colossos. E para nós, nesta noite, capítulo 1, versículo 18, Paulo vai nos dizer assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Paulo está dizendo que o cabeça quem é? Quem é? Cristo. Cristo é o cabeça. É Ele quem comanda. É Ele quem governa. O governo da igreja não está nas mãos de homem algum. O governo da igreja está nas mãos de Deus. Ele sabe o que é melhor para a sua igreja. Às vezes nós queremos ensinar Deus a trabalhar. Às vezes nós queremos dizer para Deus como Ele deve fazer. Mas é melhor a gente se colocar na posição de servo e simplesmente fazer aquilo que foi nos dado a fazer. Amém? Segundo ponto desta mensagem. Vamos voltar lá para o capítulo 1 de 1 Coríntios. A segunda pergunta que Paulo faz. Primeira pergunta: acaso Cristo está dividido? Segundo, foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? E aí Paulo, até o versículo 16, 17, Paulo vai falar sobre a questão do batismo. Paulo diz: eu não batizei ninguém, senão Crispo e Gaio, e também os da casa de Estéfanas, mas eu não me lembro de ter batizado mais ninguém. Por que Paulo fala isso? Porque os coríntios, eles davam um valor excessivo a esses rituais, uma importância excessiva aos rituais, e eles se vangloriavam de terem sido batizados por Apolo, de terem sido batizados por Paulo. Então Paulo vem e dá um fim nessa questão. Paulo diz: olha, eu não batizei ninguém, não batizei nenhum de vocês. A única pessoa que eu batizei foi Crispo, Gaio, os da casa de Estéfanas, mas eu não me lembro de ter batizado mais ninguém.
já parou para observar que hoje a igreja é assim? A gente lembra com carinho daquele pastor que foi usado por Deus ali no dia que nos batizou. Eu vi a Ellen esses dias postando sobre o pastor Ismael, né? E eu me lembro dos meus pastores no Brasil que me batizaram. Mas eu aqui no Japão já batizei tanta gente que eu já nem lembro quem eu batizei. Se não forem as fotos para nos lembrar das pessoas que nós já batizamos, agora isso não faz de nós um ícone da igreja. E os crentes de Corinto estavam se vangloriando. E aí Paulo vem e acaba com a conversa. Paulo vem e termina com esse assunto. Paulo vem e diz, pode parar com esse negócio. Mas antes de entrar no terceiro ponto, sabe o que me chama a atenção? Como Paulo ficou sabendo desses problemas da igreja? Ele responde. Ele mesmo responde. No versículo de número 11, ele diz, olha, eu estou sabendo, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói. Irmão, isso é tremendo que Paulo faz. Porque aqui Paulo fecha todas as brechas para a maledicência. Paulo dá nome e endereço de quem o comunicou do que estava acontecendo. Diferente do que acontece hoje. Hoje a gente vê muito o pessoal está falando. Olha, o povo está comentando. Essa fala, ela é extremamente nociva para a igreja. Extremamente prejudicial para a igreja. Porque diz, olha, o pessoal está comentando. Mas que pessoal? Às vezes é uma pessoa que está falando. E aí a pessoa diz, então o pessoal está falando. O povo está comentando. Às vezes é o próprio indivíduo que está falando. E aí ele diz, o pessoal está falando. E aí sabe o que gera? Gera desconfiança dentro da igreja. Isso planta semente de contenda. Paulo não. Paulo vem e diz, fomos da casa de Clói. Paulo não diz quem foi da casa de Clói, que procurou, que escreveu, que falou, que o comunicou o que estava acontecendo. Mas a atitude dessa pessoa é extremamente louvável. Por quê? Porque ela estava vendo um problema dentro da igreja, que estava prejudicando a igreja, e ela vai direto na pessoa certa para falar. Olha, está acontecendo isso. Isso aqui é lição para aqueles crentes que às vezes participam de conversa de bastidores, sabe? Que às vezes existe aquelas picuinhas de bastidores no meio da igreja e que o pastor não fica sabendo. Mas fica aquela conversinha, aquela picuinha no meio da igreja. Daqui a pouco sai um irmão da igreja, aí o pastor vai procurar saber o que aconteceu. Não vou mais. Mas a razão não se sabe. Por quê? Porque alguém que participou não comunicou. O problema não foi tratado. O fermento não foi retirado. Pelo contrário, ele se espalhou e levedou toda a massa.
estragou toda a massa. Isso é uma coisa que precisa acabar no meio das igrejas. A gente tem aquela ideia que, estão falando, fulano, não, olha, não diga meu nome. Por quê? Mas na igreja de Corinto ainda tinha pessoa séria, pessoa que se preocupava com a saúde da igreja. E foram lá escrever: Paulo, olha, aqui o negócio está complicado, a igreja está dividida, tem grupo disso, grupo daquilo outro, está acontecendo isso e aquilo, você precisa fazer alguma coisa. Eles não podiam resolver, a única pessoa em condições de resolver era Paulo. Então ele foi informado para quê? Para solucionar o problema. Mas vamos encerrar. Terceiro ponto e a terceira pergunta que Paulo faz. Por acaso Paulo foi crucificado por vocês? Veja como é interessante a maneira que Paulo aborda o problema da divisão nessa igreja. Primeiro, Paulo lembra os irmãos da sua unidade em Cristo. Só existe um Salvador. É um corpo. Depois Paulo vai falar sobre o batismo, uma questão importante para a igreja. Paulo vai lembrá-los do batismo, um retrato do batismo espiritual, que fazia com que eles então passariam a ser parte do corpo de Cristo. Mas Paulo conclui a resolução do problema os conduzindo à cruz. Aí Paulo fala: Paulo é que foi crucificado por vocês. Nós precisamos observar uma coisa interessante aqui, e que Paulo começa a falar deste assunto do versículo 17 até o capítulo 2, versículo 16. Qual é o tema do assunto de Paulo aqui? É que nós não devemos misturar a sabedoria humana com a mensagem revelada de Deus. E qual é a palavra-chave deste ponto, desta seção que Paulo está tratando? Sabedoria. E aí então Paulo vai usar vários contrastes, vai nos apresentar vários contrastes da cruz e a palavra de Deus e a sabedoria humana. Vamos analisar o versículo 23. A partir do versículo 23, Paulo vai dizer: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Primeiro, algumas pessoas tropeçavam na cruz. Partindo do versículo 23, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Por quê? Vamos entender aqui. Essa era a atitude dos judeus. Eles tropeçavam na cruz.
porque a sua ênfase ela sempre foi sobre sinais miraculosos. Desde quando Deus tira o povo de Israel do Egito, os judeus do Egito, e até os tempos de Elias e Eliseu, Deus operou muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Então eles fundamentaram, alguns deles fundamentaram a sua fé nos milagres. E então eles aguardavam eles esperavam um Messias poderoso em grandes milagres. Nós vemos isso durante o ministério de Jesus. Jesus ensinava, pregava, e os líderes judeus, em diversas ocasiões, lhe pediam sinais dos céus. O que eles queriam era ver sinais. O que eles queriam era ver milagre. A própria nação de Israel não entendia que o Messias haveria de sofrer. Eles não entendiam as Escrituras. Vejam que a pergunta que eles fazem a Jesus, em Atos capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Porque Jesus está falando do quê? Jesus no versículo anterior fala sobre o batismo com o Espírito Santo, poder. Então eles dizem: vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles não compreendiam. Até mesmo aqueles que, os escribas da época, que eram os estudiosos, eles não compreendiam a palavra de Deus, as Escrituras. Era difícil para eles entender que o Messias, o Cristo que os livraria, ele teria que padecer, ele teria que sofrer. Era difícil para eles entenderem o Salmo 22, Isaías 53. Nós vemos isso de uma forma muito clara no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 13 até o 35, depois da crucificação. Até mesmo depois da ressurreição, os discípulos estão indo no caminho de Emaús, e Jesus aparece e começa a caminhar com eles, e eles estão conversando sobre o que tinha acontecido, e Jesus para e pergunta: então, o que é isso que vocês estão falando? Olha, você não sabe o que aconteceu? Jesus diz: não estou sabendo. O que aconteceu? Aí eles dizem: Jesus, que nós achávamos que era um grande profeta, um poderoso em milagres. Nós achávamos que era Ele, o Cristo, o Messias, aquele que nos livraria, mas Ele morreu. É bem verdade que as mulheres disseram que foram no sepulcro e encontraram o sepulcro vazio, e um anjo disse que ele havia ressuscitado. E os nossos irmãos disseram que ele já havia aparecido. Aí Jesus diz: ó nécios e tardios de entendimento. E a Bíblia diz que Jesus começa a lhes expor as Escrituras, mas os seus olhos estavam fechados. O grande problema que eles enfrentavam era não compreender as Escrituras. Os judeus não compreendiam as Escrituras, e então, para
alguma, morrer da maneira que morreu. Então, como eles esperavam, estavam sempre à procura de poder e de glória, eles tropeçaram na fraqueza da cruz. Mas Paulo escreve aos Romanos, capítulo 1, e o versículo 16, vamos ler o que Paulo nos diz ali, acerca da cruz, acerca da mensagem da cruz. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, enquanto para eles a cruz, a mensagem da cruz, era fraqueza, porque eles esperavam poder. Para Paulo era o poder de Deus, porque através da cruz Cristo resgatou a humanidade. Para eles, em vez da cruz ser instrumento de poder, para eles era instrumento de fraqueza. Mas para nós, a cruz, ao invés de ser um testemunho de fraqueza, ela é um instrumento extraordinário do poder de Deus. Afinal de contas, o versículo 25 de 1 Coríntios vai nos dizer que a fraqueza de Deus na cruz é mais forte do que os homens. Aleluia. Se isso não te leva a adorar a Deus, eu não sei mais o que pode te levar a adorar a Deus. Se isso não nos leva a viver uma vida íntegra diante de Deus, eu não sei mais o que nos leva a viver uma vida íntegra diante de Deus. Mas veja que ainda temos o segundo ponto. Na parte B do versículo 23, e eu já estou encerrando. Mas nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então eles zombavam da cruz. Por que zombavam da cruz? Porque os gregos enfatizavam a sabedoria. E por olharem o Calvário, por atentarem para o Calvário em uma visão humana, eles não conseguiam compreender. Para eles aquilo era loucura. Os gregos não recebiam Cristo, a mensagem do Evangelho, não recebiam Cristo, negavam a divindade de Cristo. Nós vemos João, no seu Evangelho, defender a divindade de Cristo. O Evangelho de João foi escrito para defender a divindade de Cristo. É por isso que nós observamos e vemos dos 4 evangelhos, João é aquele que se atém a questões mais espirituais, aos milagres, porque a sua intenção era defender a tese de que Cristo é divino, é o Filho de Deus. Mas veja, por eles considerarem o Calvário do ponto de vista humano, então eles não viam sabedoria em alguém morrer na cruz, em alguém se entregar na cruz. E aí Paulo, no versículo 19,
De 1 Coríntios ele diz: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Paulo faz uma citação de Isaías 29:14. Deus disse que destruiria a sabedoria dos sábios. E aí Paulo pergunta: onde está o sábio? Onde está o inquiridor? Aonde está alguém com sabedoria humana para compreender a sabedoria de Deus revelada na cruz de Cristo? Não tinha. A sabedoria humana não consegue compreender a sabedoria de Deus que é revelada na cruz de Cristo. Terceiro ponto para nós encerrarmos. Versículo 24 nos diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo está dizendo que, independentemente do público que o ouvia, a sua mensagem não mudava. A sua mensagem era a mesma. Paulo pregava Cristo e este crucificado. Mas Paulo fala de algo muito interessante. Paulo ele diz que como eles não quiseram reconhecer, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Paulo diz: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Só que quando Paulo usa essa expressão, Paulo não está dizendo em momento algum sobre o ato de pregar em si, que é loucura. O que é que Paulo está dizendo? E uma tradução mais adequada seria que aprove a Deus salvar o homem, os homens, ou aqueles que creem, pela loucura daquilo que era pregado. Porque Paulo segue o versículo e ele diz: porque tanto judeus pedem sinais, como grego busca sabedoria. Mas Deus não salvou o homem por intermédio de sinais, de prodígios, de milagres, nem tampouco por intermédio da sabedoria humana, mas pela loucura daquilo que era pregado. Aprove a Deus salvar o homem pela loucura daquilo que era pregado. Paulo está falando do quê? Paulo está falando da mensagem da cruz. O que salva o homem não é a sabedoria do intelectual, não é o conhecimento do teólogo, mas a mensagem que é exposta aos ouvintes. E qual é a mensagem que precisa ser pregada? Qual é a mensagem que precisa ser divulgada? Nós não precisamos pregar uma mensagem recheada de termos teológicos ou cheia de conhecimento das línguas originais. Nós precisamos simplesmente pregar a mensagem da cruz. É ela que salva. Amém? Amém? Amém. A mensagem da cruz. Que Deus abençoe os irmãos. Nós concluímos
este segundo ponto. O segundo chamado para a comunhão. No próximo culto nós vamos falar sobre chamados para glorificar a Deus. Daí entraremos no capítulo 2 e daremos sequência ao nosso estudo. Bem, vamos nos colocar de pé.